escreveu dizendo: seu nome é João. E todos se maravilharam. Amém? Você que pode, tome teu assento. Engrandecido o nome do Senhor. Queridos, nos minutos que ainda me restam, eu quero transmitir algo que o Senhor colocou em nosso coração. Prometo ser objetivo e sucinto, mas buscando a Deus uma palavra para transmitir à igreja de Cristo nesta noite, buscando a Deus algo da parte do Senhor, algo que pudesse comunicar à igreja. E nós temos um grande desafio, que é falar a um público eclético. Afinal de contas, nós estamos em um culto denominado culto do ciclo de oração, na responsabilidade das irmãs, mas também é hoje um dia especial, um culto voltado também para homenagear a vida dos nossos pastores. É um desafio muito grande, mas o Senhor nos deu uma palavra que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. O capítulo de número 1, nos dois versículos que nós lemos, 62 e 63, trata-se de um posicionamento, trata-se de uma resposta dada por Zacarias, pai de João Batista. É bem verdade que Zacarias, na ocasião, estava mudo em decorrência da falta de credibilidade. Afinal de contas, quando ele recebeu a mensagem de que João nasceria, ele duvidou e na ocasião ele fica mudo. E aqui no capítulo 1, nos versículos 62 e 63, há uma discussão sobre como o menino chamaria, o filho de Zacarias, o filho da irmã Isabel. Como se chamaria? E na ocasião, alguém sugere que o menino seja chamado de Zacarias. Este moço, a saber João, que mais tarde seria conhecido como João Batista, pode ser chamado de Zacarias. Zacarias significa o Senhor se lembrou. Mas a mãe, de forma interpelável, ela interrompe aquela reunião e diz: não, o menino já tem nome, o projeto já tem um nome, se chamará João. E a Bíblia nos diz que Zacarias, que estava mudo, e alguns teólogos afirmam, ou sugerem, aliás, que ele também estava surdo na ocasião. Ele, além de não ter voz, ele também lhe faltava a audição, segundo alguns teólogos afirmam. E isto porque, quando perguntaram para ele, não perguntaram falando, mas por gestos, a fim de ouvir da parte dele, de saber da parte dele, qual seria a sugestão que ele daria a respeito do nome do garoto. E ele pede então uma tábua de escrever, e na escritura ele confirma aquilo que Isabel já havia dito àquele povo. Ele diz, ele escreve: o moço será chamado João. E eu fiquei buscando da parte de Deus entender o porquê que ele não poderia ser chamado de Zacarias. Afinal, era um costume daquela época, era muito tradicional o filho herdar o nome do pai. Por que não João também herdar o nome de Zacarias? Porque João significa graça e misericórdia do Senhor. Esse projeto chamado João Batista significa graça e misericórdia do Senhor. Existem projetos, meus irmãos, que Deus põe em nossas vidas, que ele não tem outro nome a não ser graça e misericórdia do Senhor. Existem projetos que Deus coloca em nossas mãos, a qual ele não deve ter outro nome a não ser graça e misericórdia. João Batista, assim será futuramente chamado, mas antes até mesmo do seu crescimento, o seu nome já estava estabelecido: graça e misericórdia. E nós louvamos a Deus nesta noite, meus irmãos, porque nós somos um projeto que outrora éramos um projeto falido e fadado ao fracasso, mas Deus manifestou a tua graça, a tua misericórdia, e nos trouxe para esse pasto, o pasto do sumo pastor, que é Jesus Cristo. Todo homem, toda mulher que carrega em Deus uma chamada,
todo homem, toda mulher que carrega de Deus um propósito, ele passará por fases, ele enfrentará obstáculos até alcançar o ponto em que o Senhor o coloca na posição que Deus havia prometido. João Batista, até chegar ao ponto de ser chamado de profeta, ele enfrentou obstáculos no seu ministério. E ouso dizer, até mesmo antes do seu ministério, aliás, até antes do seu nascimento, história de João Batista, o projeto João Batista, por algumas vezes foi posto à prova. E há quem diga que o risco dele não nascer foi grande, mas projeto chamado João Batista não foi um projeto do homem. O projeto chamado João Batista não era um projeto humano, era um projeto divino. E projeto de Deus dá certo, projeto de Deus funciona, projeto de Deus prospera, projeto de Deus dá certo. A Bíblia nos diz que João era um projeto da parte de Deus. Que projeto é esse, irmão Juliano? De riqueza e prosperidade? Não. Graça e misericórdia da parte de Deus. Se eu pudesse intitular esta mensagem, o tema seria 3 obstáculos de uma chamada. 3 obstáculos de uma chamada. Você pode repetir comigo? Diga: 3 obstáculos de uma chamada. Pois bem, João Batista, esse projeto da parte de Deus, chamado João Batista, é algo que Deus instituiu, programou, projetou, e porque foi Deus que programou e projetou, vai dar certo. Eu quero nesta introdução dizer aos que me ouvem nesta noite e que estão ávidos por receber algo da parte de Deus: se esse projeto veio de Deus, fique tranquila, vai dar certo. Por mais impossível que lhes pareça, se veio de Deus, vai dar certo. Diga para alguém que está ao seu lado, diga para ele, diga para ela: se veio de Deus, vai dar certo. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia é bem clara ao falar a respeito da história desse homem, a saber, João Batista. João Batista vai enfrentar obstáculos no seu ministério. E como eu ia dizendo, eu tenho aqui pelo menos 3 obstáculos. Se você se aprofundar na história de João Batista, você vai se deparar com outros obstáculos. Mas permitam-me destacar pelo menos 3, pois esses 3 obstáculos alcançou pelo menos todos que carregam em sua vida um chamado. O primeiro obstáculo é tempo, diga tempo. O segundo obstáculo é concorrência, diga concorrência. E o terceiro e não menos importante é incredulidade, diga incredulidade. 3 obstáculos de uma chamada: tempo, concorrência e incredulidade. Falando a respeito do tempo, o tempo de Deus sobre as nossas vidas é o que de fato deve prevalecer. A Bíblia diz que houve um tempo de silêncio. A história nos afirma que houve um tempo de silêncio da parte de Deus. E João Batista, esse projeto chamado João Batista, vai surgir, vai emergir no meio deste silêncio de Deus na humanidade. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Malaquias, o último livro da Bíblia Sagrada, Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, ele vai morrer cerca do ano 334 antes de Cristo, ou seja, quase 400 anos de João Batista começar a ser falado, do projeto João Batista começar a ser vaticinado. Havia, antes mesmo desse período, promessas e profecias a respeito desse homem chamado João Batista, porque Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus servos e profetas. Existem projetos que estão lá na frente, mas que Deus já está trazendo a luz da verdade hoje. Existem coisas que vão acontecer lá na frente, mas Deus já está trazendo a claridade hoje.
João Batista nasceria anos depois, mas o profeta Isaías, no capítulo de número 40, do versículo 1 ao versículo 5, ele já dizia: a voz que clama no deserto. O profeta Isaías já falava da voz que clama no deserto. E João, no capítulo 1, no versículo 23, ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Ele está dizendo: eu sou o cumprimento da profecia de Isaías. Fique tranquilo, minha irmã, que aquele projeto que Deus te entregou há anos atrás, se for de Deus, vai dar certo. Passe o tempo que passar, vai dar certo. O tempo é pedagógico, tempo é ferramenta. Tempo é ferramenta pedagógica da parte de Deus. O tempo revela quem verdadeiramente nós somos. O tempo mostra quem de fato nós somos. Não sei se os irmãos já notaram alguém que começou muito bem na caminhada e no meio da sua caminhada foi esfriando e de repente acaba, morre, desfalece espiritualmente falando, porque o tempo é ferramenta pedagógica. O tempo mostra se de fato essa ansiedade, o tempo mostra se de fato essa força de trabalhar é real ou é fogo de palha. O tempo revela se essa força de vontade é verdadeira ou é fogo de palha, porque o tempo de Deus é ferramenta pedagógica. Passaram-se cerca de 400 anos entre a morte de Malaquias e o início do ministério do profeta João Batista. Cerca de 400 anos de silêncio da parte de Deus, mas Deus estava trabalhando nos bastidores da história da humanidade. Ainda que Deus não viesse levantado nenhum profeta nesse período, Deus estava trabalhando. Isso nos mostra que o tempo de Deus, além de ser ferramenta pedagógica, por vezes ele vai silenciar a fim de trabalhar nos bastidores. Eu não vejo nada, mas o céu está se movendo ao nosso favor nesta noite. Ainda que nós não vemos fisicamente, mas creia, meu irmão e minha irmã, Deus está trabalhando ao seu favor. O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. E se você estiver enquadrado neste ambiente, fica tranquila. Passe o tempo que passar, vai dar certo. Esperamos cerca de 400 anos até Deus levantar um homem por nome de João Batista. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 nos diz: humilhai-vos perante as potentes mãos do Senhor, porque no seu tempo ele vos exaltará. Então não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Não é da minha forma, é da forma de Deus. Tem gente ansiosa, tem gente aflita, tem gente angustiada, minha irmã, meu irmão. Deus, na maioria das vezes, promete coisas que não tem nada a ver com a minha atual realidade. Você olha para as promessas e diz: não dá tempo. Você olha para os projetos e diz: não dá tempo. Você olha para tudo que Deus projetou, olha para a sua idade e diz: não vai dar tempo. Mas eu quero dizer para a sua vida, meu irmão, que este projeto quem deu foi Deus. Então vai dar certo. O tempo de Deus é pedagógico, mas existe uma verdade sobre o tempo de Deus. Se nós aguardarmos o tempo de Deus, se nós tivermos paciência e esperar o tempo de Deus, tudo vai dar certo. No ano de 2023, meu irmão, eu estava orando a Deus juntamente com a minha esposa para nós sairmos da congregação. Era o último ano. Nós íamos passar o ano de 2024 e iríamos sair da congregação de Itaputera. E começamos a orar a Deus, se era da vontade de Deus. Entramos no ano de 2024 aflito. Minha esposa teve um sonho e guardou para ela. Mas a história nos diz
que João Batista aguardou, esperou. Ele aguardou a confirmação da parte de Deus. Assim, por misericórdia, eu também fiz. Aguardei a confirmação, aguardei orando, aguardei falando com Deus. Mas não falei para ninguém, mãe Isabel, não comentei com ninguém. Estava apenas orando a Deus, dizendo: Senhor, eu quero sair dessa igreja. Eu vou para outra congregação. Eu vou sair daqui, vou para outra congregação. E comecei a sondar as congregações. Eu queria uma congregação pequena, vamos para a congregação de tal. E começamos a orar, já planejamos, projetamos e arquitetamos. Mas esse não era o projeto de Deus. E aí, meus irmãos, nós oramos a Deus, entramos no ano de 2024. Entramos na festividade, a minha esposa teve um sonho e não falou comigo sobre esse sonho. E passamos a festividade de 2024. Era o dia do casamento de um grande amigo meu, mas eu estava tão aflito, pedindo a Deus uma confirmação sobre o tempo de Deus na minha vida, que eu não fui para o casamento, eu fiquei na festa. E orando a Deus, pedindo a Deus: Senhor, e aí, uma semana depois, Deus usa a irmã Maria de Lourdes, ali naquele corredorzinho da cozinha. Ela veio para mim e disse: homem, assim diz o Senhor para a tua vida, não saia do lugar onde Deus te colocou, porque tem um projeto de Deus. Ai, Candeciou Vanai. Tem um projeto de Deus. O céu está falando com alguém aqui nesta noite. Não saia do lugar que Ele te plantou. Não saia do ambiente que Ele te projetou. Você não está tomando lugar de ninguém. Você não veio para substituir ninguém. Você está aqui porque Deus te plantou neste lugar. Ai, Kemendriou Vanai. E enfrentamos esse período. Deus confirmou novamente a respeito do meu tempo. E nós ficamos, minha esposa chorou e eu chorei também. Que nós queríamos sair, irmã Elisângela. E nós estávamos ali naquela busca, naquela luta. E a Bíblia diz, meus irmãos, que os pais também esperaram. Nós esperamos, buscando de Deus. Por um momento insistimos: será, meu pai, que talvez é só 6 meses, vamos embora depois. Mas Deus novamente confirmou: não saia de onde eu te coloquei. Quando foi finalizando o ano, no ano de 2025, o pastor Patrick veio, assumiu a congregação. E no ano de 2025, a minha esposa falou comigo sobre um sonho que ela teve no ano de 2024. No meados do ano, quando não sabíamos que era o pastor que ia vir para cá, o pastor Patrick ia vir para cá. Não sabíamos nem que o pastor ia sair daqui. Minha esposa disse para mim, chegando em casa, disse: amor, eu tive um sonho no ano passado. Isso vai contar para mim agora. No ano passado eu teve um sonho. Qual foi o sonho? E eu sou meio ansioso, irmãos. E aí ela teve um sonho, ela falou comigo: eu tive um sonho no meio do ano passado. E eu sonhei que você estava sendo consagrado. Nós estávamos em uma grande festa, isso no meio do ano de 2024. Não sabíamos que a festa ia acontecer, não sabíamos de nada. E no sonho ela viu uma grande multidão, missionária. Uma grande multidão, aleluia. E eu era consagrado ao diaconato. Aleluia. E no sonho ela via que quem nos indicava era um casal de missionários. E não sabíamos que era o pastor que ia vir para cá. Eu tenho uma palavra para alguém que está ávido, está com sede por buscar algo da parte de Deus. Espera o tempo de Deus, que dá certo. 400 anos não foram suficientes para fazer barrar o projeto chamado João Batista. Eu vou repetir isso aqui porque o céu está falando com alguém aqui nesta noite. 400 anos não foram capazes de barrar o projeto chamado João Batista. Eu não sei quanto tempo você tem esperado, mas o tempo de Deus é pedagógico. Passe o tempo que passar, se o projeto veio de Deus, vai dar certo. Tempo de Deus. Segundo obstáculo de uma chamada: concorrência. A Bíblia diz que Davi organiza, no tempo de Davi ele organiza o serviço sacerdotal. A linhagem de Arão cresceu muito e houve a necessidade de uma organização. Em 1 Crônicas capítulo 24, 23, 24 nos relata essa história. E na organização
diz a Bíblia no capítulo 24 de Crônicas, de 1 Crônica, versículo 10, que dentre os turnos que ele havia programados, eram 24 turnos. A história nos diz que no tempo de Zacarias eram cerca de 20.000 sacerdotes. Eram muitos sacerdotes. E apenas 2 vezes por ano era feito um sorteio de cada turno de sacerdotes, para saber qual seria o sacerdote que ia entrar no templo para sacrificar, para acender o incenso, para oferecer incenso e sacrifício ao Senhor. Eu te pergunto, quais eram as chances de Zacarias entrar no templo? Nenhuma. Eram mais cerca de 20.000 sacerdotes. Era muita gente. Mas quando chega a hora, não tinha chance alguma de Zacarias ter sido escolhido para entrar no templo e oferecer incenso ao Senhor. Eu tenho algo para dizer para a tua vida. Tinha gente melhor. Tinha gente melhor, tinha gente que falava melhor, tinha gente que cantava melhor, tinha gente que fazia melhor, tinha gente mais bonito, tinha gente mais arrumado, mas Deus escolheu você, meu irmão. A concorrência era grande, mas quando chega a hora de Deus honrar, quando chega a hora de Deus levantar, quando chega a hora de Deus apresentar, você gostando ou não, Deus vai levantar, você querendo ou não, Deus vai usar. A concorrência é grande, mas Deus é maior do que a concorrência. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho foi ele que deu, foi ele que deu, foi ele que deu, foi ele. Oh Jesus, porque eu, Pai, é porque Deus quis. Senhor, mas porque eu sou falho, pecador. Quem não é, minha filha? Quem não é falho e pecador? A diferença é que quando você erra, você se humilha. Quando você falha, você se humilha. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Para concluir, incredulidade. E perceba que o projeto João Batista nem tinha nascido. E o projeto já estava correndo risco. Primeiro, tempo. Só que o tempo não foi capaz de barrar o projeto. Segundo obstáculo, concorrência. Mas a concorrência não foi capaz de barrar o projeto. E terceiro, incredulidade. Zacarias foi escolhido, ele entrou no templo. E quando ele entra no templo, diz a história que um anjo se manifesta, a saber, Gabriel. E Gabriel fala para Zacarias acerca do que Deus ia fazer na vida dele. De que João nasceria, o nome teria que ser João. E Zacarias duvida, desacredita, questiona, como pode ser isso? Irmão, o interessante é que o anjo diz para Zacarias: Zacarias, Deus ouviu a sua
oração. O cara estava orando, Deus responde e ele duvida que Deus está falando. Já viu alguém orar, buscar, irmão, de ser missionária, buscando a Deus? Eu quero. E quando Deus fala, eu vou fazer. Ele diz, será? Só que eu tenho uma palavra para a sua vida. O projeto, quando é de Deus, nem um tempo para, nem a concorrência para. E a incredulidade não é capaz de barrar o projeto de Deus. Se coloque de pé desta noite. Alguém não está acreditando, mas o projeto vai nascer. Alguém não está crendo, mas o projeto vai prosperar. Alguém está colocando empecilho, mas o projeto vai dar certo. Eu tenho uma palavra para a sua vida. O tempo não para o projeto de Deus. A concorrência não barra o projeto de Deus. A incredulidade, você crendo ou não, meu irmão, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos uma vez mais na tua presença, Senhor. Nos ajude, Pai, a enfrentar todos esses 3 obstáculos: o tempo, a concorrência e a incredulidade. Mas nenhuma delas serão capazes de barrar o projeto. Que nós possamos, Senhor, pôr em prática os desafios, colocar em prática aquilo que temos aprendido da tua parte, da tua palavra, para enfrentarmos os desafios e sermos mais do que vitoriosos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Tome assento, meus irmãos, rapidamente. Quero estar convidando aqui nossa irmã Karen, que vai estar fazendo a leitura, né, da agenda da semana. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Agenda da semana: segunda-feira, livre. Terça-feira, culto de ensino às 19 horas. Quarta